Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Então, obrigado por voltar ao programa. Eu queria te perguntar sobre o desenvolvimento do Memorando de Entendimento, porque quando os Estados Unidos pediram o cessar-fogo inicial há algum tempo, o Irã concordou com aquele plano de 10 pontos para encerrar as hostilidades, mas como vimos, eles não cumpriram. Na verdade, parece que no dia seguinte já começaram a enfraquecer o acordo, ignorando o que deveria ser o ponto de partida dessas discussões. Queria saber como você vê o Memorando de Entendimento desta vez. A estratégia dos Estados Unidos é, de novo, enrolar os iranianos, diluir o acordo. Parece que há uma certa resistência, não só do Trump, mas, enfim, da Casa Branca em geral. Thank you very much for inviting me, Glenn. Muito obrigado pelo convite, Glenn. É sempre um prazer participar do seu programa e ter a chance de falar com seu público. Eu acho que o plano de 10 pontos já foi, por si só, uma conquista. O simples fato de os americanos terem aceitado esse plano como base para a negociação já foi algo importante. Eles não aceitaram o plano de 10 pontos em si, mas foi um grande avanço, porque os Estados Unidos começaram exigindo rendição incondicional e depois de 39 dias terminaram dizendo: tudo bem, vamos aceitar o seu plano de 10 pontos como base para as discussões. E claro, era óbvio que, uma vez sentados à mesa de negociação, eles não iriam aceitar o plano de fato. Mas, na minha opinião, os americanos cometeram um erro ainda maior depois da guerra. A própria guerra foi um erro catastrófico e uma grande vitória para o Irã. Uma vitória importante, um ponto de virada no mundo em que a gente vive hoje. Mas o que acabou sendo ainda mais devastador, na minha opinião, para os Estados Unidos, foi o que aconteceu depois da guerra. Era para ter um cessar-fogo, e se o Netanyahu tivesse sido esperto, ele não teria destruído isso. Ele bombardeou o Líbano de forma massiva, justamente para acabar com o cessar-fogo. Isso foi há mais de 2 meses, e eu sei que você lembra, mas caso alguns dos seus espectadores tenham esquecido, então, por causa do Netanyahu, o plano de cessar-fogo desmoronou, e o Estreito de Hormuz continuou fechado para os países que ajudaram os Estados Unidos na guerra. Nunca chegou a ser fechado para todo mundo. Os iranianos fecharam o acesso para os sauditas, os emiradenses, os kuwaitianos, os bahreinitas e os cataris, por causa do papel deles na guerra. E isso fez o preço da energia, do gás natural liquefeito e de todos os outros produtos petroquímicos subir. Mas depois do fracasso do cessar-fogo e do cerco dos Estados Unidos aos portos iranianos, a situação no mundo inteiro ficou muito pior. Se os americanos tivessem sido mais inteligentes, se Netanyahu não tivesse destruído o acordo de cessar-fogo, agora os Estados Unidos não estariam nessa posição. Netanyahu, sozinho, e depois Trump, com o cerco aos portos iranianos, realmente pioraram muito as coisas para eles. Porque perder a guerra é uma coisa, mas derrubar a economia é outra bem diferente. No fim das contas, os americanos recuaram. Eles achavam que iam sufocar o Irã, fazer o povo iraniano passar fome, forçar o país a se ajoelhar, e ao mesmo tempo estavam usando rapidamente as reservas estratégicas de petróleo e tentando acalmar os mercados, o que, ironicamente, mantinha o consumo alto e nos empurrava cada vez mais rápido para a crise. Mas, de qualquer forma, eles esperavam derrotar o Irã sem que os americanos comuns sentissem o impacto de preços muito altos de petróleo e energia. Achavam que tudo acabaria ali, só que não foi o que aconteceu. O Irã não cedeu. O Irã se manteve firme. E quem acabou cedendo foram os americanos. Aí começaram as negociações para o Memorando de Entendimento. E no fim das contas, ficou claro que os Estados Unidos precisavam de um acordo urgente. Mesmo assim, continuavam enrolando, até que Netanyahu atacou Beirute, no sul da cidade, e os iranianos se prepararam para retaliar. Foi então que Trump disse: tudo bem, vamos dar essas concessões por memorando. E o acordo foi fechado.
The MOU is pretty good. Of course, there's a big controversy. O memorando de entendimento é bem bom. Claro, há uma grande controvérsia no Irã sobre esse memorando. Algumas pessoas são contra, outras a favor. O líder, pelo que descobrimos, a gente não sabia, mas durante as negociações ficou claro que ele não concordava com tudo que estava no memorando, nem com a forma como decidiram, digamos, redigir o documento. Há alguns pontos nele que ainda não estão muito claros. Olha, para muita gente não está muito claro exatamente ao que ele se opunha, mas no fim das contas ele concordou com o memorando de entendimento, mesmo sem estar totalmente satisfeito com ele. Ainda assim, ele aceitou que o Conselho Supremo de Segurança Nacional aprovasse o memorando. Então, existe uma controvérsia no Irã. Alguns dizem que deveríamos ter adotado uma postura mais dura, outros dizem que, já que o acordo foi aprovado, o certo agora é sermos firmes na mesa de negociação. Pessoalmente, eu acho que o motivo pelo qual o líder deixou claro que tinha críticas a alguns pontos do memorando foi para mandar um recado para os americanos, de que os negociadores dele não vão ser flexíveis, que eles já cederam tudo o que tinham para ceder, se é que você entende o que eu quero dizer. Em outras palavras, o memorando de entendimento foi acertado. Ele disse, eu não estou completamente satisfeito com isso. E isso manda um recado, tanto para os negociadores, quanto mais importante ainda, para os americanos. Não tentem conseguir nenhuma concessão dos iranianos na mesa de negociação. É isso, esse é o memorando. Vocês têm que cumprir. Na mesa de negociação, mesmo com o Vance e o Trump falando um monte de bobagem, parece claro que os iranianos continuam com a vantagem. Então o memorando é bem favorável. E até agora os americanos suspenderam o cerco. Eles levantaram as sanções sobre o setor de petróleo e energia do Irã para exportação. O mecanismo para liberar os ativos congelados já começou, embora os americanos digam que o Irã tem que comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. Mas isso não é verdade. E também, o regime israelense foi forçado a encerrar o genocídio no Líbano. Embora eles tenham assassinado 2 pessoas ontem, até agora está bem claro que os iranianos não vão ser flexíveis de jeito nenhum. E eu acho que também está claro que eles não vão ser no futuro. Então, há algum progresso. Os iranianos não concordaram em permitir que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica fossem ao Irã com um novo mandato. Quer dizer, eles ainda vão ver a usina nuclear de Bushehr, que nunca foi bombardeada nem nada, e o reator experimental de Teherã, que eu acho que você chegou a visitar ou recebeu um convite para visitar, mas não pôde ir. Você foi? Ah, tá. Então os monitores ou inspetores ainda vão lá. Mas nos locais que foram bombardeados, o Irã não concordou. Então o que Trump e Vance estão dizendo é basicamente para consumo interno, por causa das críticas que você mencionou nos Estados Unidos. Até agora, parece que as coisas estão andando bem. O que eu também posso dizer é que o Estreito de Hormuz, nos últimos dias, tem permanecido aberto. O número de navios em geral, nesses dias desde que foi reaberto, não tem sido muito alto. Só em 2 dias esse número foi maior, especialmente no caso dos petroleiros. Mas boa parte desse petróleo é iraniano. Os iranianos têm exportado petróleo de forma desproporcional. Eles tinham muitos petroleiros cheios, prontos para partir, e assim que o bloqueio foi suspenso, vários desses navios começaram a saia da região. Muitos deles estavam dentro do estreito, outros estavam fora. Mas de qualquer forma, o Irã conseguiu exportar bastante petróleo. Então é aí que estamos. Só que o estreito ainda, o tráfego não está bom. Não há muitos petroleiros passando por ali. Os iranianos disseram a todos os navios que eles têm que seguir uma rota específica, então a passagem não tem tantos navios cruzando. E claro, as tensões aumentam quando Trump continua ameaçando o Irã, ameaçando matar os negociadores, destruir o Irã.
Isso obviamente não gera confiança para as seguradoras e para os donos de petroleiros que estão pensando em mandar seus navios para o Golfo Pérsico. Era isso que eu quis dizer. As ameaças feitas contra o Irã não estão de acordo com o memorando de entendimento. Mas também o Trump fez alguns comentários, dizendo que o Irã não receberia nem 10 centavos. Só que o memorando fala em 300 bilhões para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã. Ou seja, basicamente para os Estados Unidos e seus parceiros consertarem o que destruíram. Além disso, sim, em um tweet, o Trump culpou o Hezbollah pelos problemas no Líbano. Mas eu acho que, de novo, o memorando é bem claro. Esse é território soberano libanês. E sim, essencialmente, os israelenses têm que sair. E como eu disse, com as alegações que também fizeram sobre a AIEA poder entrar, o que o Irã considera que na prática foi espionagem para os israelenses e para os americanos, o acordo agrícola, que nem parece existir. Há várias dessas coisas. E no fim das contas, na minha cabeça, o talvez it's a tuts possíveis. Ou seja, ou o Trump está tentando amenizar isso, recuar um pouco, ou então é simplesmente barulho. Quer dizer, é um acordo muito impopular lá nos Estados Unidos. Ele tinha prometido a rendição incondicional do Irã, dizia que ia destruí-los. Garantia para todo mundo. Estamos vencendo, estamos vencendo. E de repente, sabe, isso parece quase um acordo de rendição. No fim das contas, eles não conseguiram nada do que queriam. E isso reflete a realidade no campo de batalha. Então, olha, eu não vou criticar os americanos por assinarem esse acordo. Eu imagino que esse seja o melhor que eles conseguiram. Mas, de novo, do ponto de vista da política interna, é possível que eles estejam só fazendo barulho, enquanto aos poucos aceitam as novas realidades. Eu queria saber como você vê isso. É um recuo ou só barulho para a plateia interna? Eu acho que eles estão, sim, tentando recuar, mas os iranianos não vão deixar. Eles são muito duros na mesa de negociação e querem a implementação completa do memorando de entendimento. E a carta do Ayatollah Khamenei foi, como eu disse, uma mensagem aos americanos de que eles não vão ser flexíveis. Isso foi acordado, e essa é a única opção, ou o cumprimento do acordo, ou nada. E até agora ainda tem um longo caminho pela frente, especialmente em relação ao Líbano, porque o Netanyahu vai fazer de tudo para destruir o acordo. E o assassinato de 2 jovens libaneses ontem, que só estavam tentando consertar uma estrada destruída, foi intencional. Eles mataram esses homens para minar o acordo. Não foi um acidente. Então o regime israelense está... E enquanto a gente fala aqui, eles têm intensificado o massacre em Gaza e os crimes na Cisjordânia, eu diria para satisfazer a sede de sangue de israelenses que estão insatisfeitos com o silêncio forçado das armas no Líbano. Então, o fato de o cerco ter sido suspenso, o fato de os Estados Unidos terem oficialmente retirado as sanções e o fato de ter sido assinado um acordo entre o Irã e o Catar, paralelamente a esse outro acordo, eu acho que mostra que as coisas estão avançando. E o fato de os israelenses não poderem mais bombardear cidades, vilas e arrasar bairros no Líbano é um sinal de que há progresso. Na verdade, eu ouvi, não vi isso pessoalmente, mas ouvi, que 67% dos americanos, cidadãos comuns, apoiam esse acordo. Então a animosidade, a raiva, o ódio e as críticas vêm, em grande parte, eu imagino, não vi os detalhes, da classe política. E isso é claro. O motivo é evidente. As duas classes, os dois partidos, estão capturados pelo lobby sionista. Os democratas, mesmo que a base deles deteste o regime israelense, no Congresso, no Senado e nos centros de pesquisa, são em sua maioria pró-Israel e pró-genocídio. Então, por enquanto, a gente vai ver críticas que, claro, são válidas no sentido de que o Trump prometeu vitória e voltou com derrota. Essa crítica é justa, mas eu acho que a população americana, sendo contra a guerra e contra muita coisa que antes era vista como normal ou aceitável, quer esse acordo justamente porque não quer guerra.
They want this deal because they don't want war. Olha, dá para ver isso nas pesquisas. O público americano, de novo, não quer essa guerra. E isso é bem claro. Mas o que acontece muitas vezes é que os americanos acabam votando em quem promete um retorno à normalidade e o fim da guerra. Só que sempre recebem o contrário. Dito isso, como o sistema político dos Estados Unidos é tão polarizado, o fato de o Trump ter feito um mau acordo faz muita gente ver isso como uma chance de, digamos, usarem isso contra ele. Então, isso também acaba deixando o acordo, eu diria, numa posição mais fraca. Bom, eu sei que não é um acordo, é um memorando de entendimento, um acordo para fazer um acordo. Mas mesmo assim, essa polarização dentro dos Estados Unidos, eu acho que isso também pode virar um grande problema. Mesmo as pessoas que reconhecem que precisam assinar o acordo, ainda acham muito tentador, muito atraente usar isso contra o Trump, já que foi um fracasso tão grande. Mas parece que você está um pouco otimista. Parece que esse memorando de entendimento mostra que os Estados Unidos estão, ainda que a contragosto, reconhecendo essas novas realidades. Dá para dizer isso? Until now, for the time being, but no, Até agora, por enquanto, não. Eu acho que isso quer dizer, o próprio nome já diz, é um memorando de entendimento, o que mostra a fragilidade do processo. Então eu não estou muito otimista por causa da natureza do governo dos Estados Unidos, do regime Trump e da influência do lobby sionista e do Netanyahu. Nesse sentido, eu realmente não estou otimista. Não acho que com base nisso o acordo vá durar muito tempo. Mas por outro lado, se a gente olhar a situação de forma lógica, há a questão da escassez de energia, que o próprio Trump admitiu publicamente, a crise de energia que se aproxima. Ele disse que temos só mais 4 semanas de reservas, alguns dizem 4, outros falam em 4 a 6 semanas. De qualquer forma, o fato de ele ter admitido isso, o que me surpreendeu bastante, e tenho certeza de que muitos dos assessores dele não ficaram nada felizes por ele ter dito isso em voz alta, porque, claro, isso ajuda o Irã. Mas eu acho que se a gente olhar de forma lógica, então o acordo deve continuar. Porque se isso não durar, significa que a crise de energia vai piorar muito. Muito, muito mesmo. E se o conflito recomeçar, eu acho que uma depressão econômica global, quer dizer, a gente já falou sobre isso antes, uma depressão pior do que a dos anos 30, é praticamente certa. Então eu não sei, porque a irracionalidade e a sede de sangue do sionismo e dos sionistas são forças muito poderosas. Por outro lado, as necessidades da economia global, da economia dos Estados Unidos, deveriam pesar muito mais do que isso. Mas eu também acho que não é só o Trump que tem interesses contrários aos do Netanyahu. O Netanyahu quer crise, quer guerra. O Trump precisa de paz para que a economia não desabe. Mas eu acho que muita gente em volta do Netanyahu e provavelmente muitos sionistas nos Estados Unidos, aqueles que colocam Israel em primeiro lugar, são pragmáticos o bastante para entender que se a economia americana entrar em colapso, isso também seria catastrófico para o regime israelense. Então não é como se todos, eu estou só supondo, claro, não tenho informação privilegiada, mas eu imagino que muitos desses sionistas que apoiam o genocídio que está acontecendo em Gaza, no Líbano, na Cisjordânia, nas guerras e tudo mais, também devem perceber que essa situação econômica tão grave é desastrosa para Israel, porque agora os israelenses são praticamente desprezados no mundo todo. Mesmo nos Estados Unidos, eu acho que pelo menos 60% dos americanos desaprovam o regime. Soma isso à crise, o fato de as pessoas estarem lidando com a inflação hoje já é uma coisa. Mas se a crise vier como se espera, se a escassez continuar, então vidas vão ser destruídas e o modo de vida de bilhões de pessoas no mundo todo vai mudar. E as pessoas vão dizer que foi Netanyahu e os israelenses que estavam por trás disso.
Então eu acho que, provavelmente, os sionistas mais pragmáticos nos Estados Unidos também estão tentando evitar que a situação piore. Então eu não posso dizer para onde isso vai. Não estou particularmente otimista em relação ao futuro, mas acho que até agora, até este momento em que a gente está conversando, houve algum progresso. Eu também fiquei um pouco surpreso que o Trump tenha dito em voz alta que ele só tem combustível para mais 4 semanas, porque isso é praticamente admitir uma situação bem desesperadora para os Estados Unidos. Por outro lado, isso é quase inevitável. Se ele vai assinar esse acordo para mostrar alguma coisa, precisa explicar o motivo. Então ele tem que mostrar que a situação é realmente crítica. Provavelmente não foi por acaso que ele deixou escapar isso. Mas isso também me deixou um pouco desconfiado, porque se esse é o raciocínio de que o Trump disse que estão quase sem combustível, então isso também pode indicar que se trata de uma solução temporária, ou seja, um memorando de entendimento para aliviar um pouco a pressão, ganhar tempo, e se conseguirem reabastecer um pouco, aí podem recomeçar de uma posição mais vantajosa. Minha última pergunta era sobre o que você disse a respeito do Netanyahu. Você comentou que tudo o que ele fez acabou piorando muito a situação para os Estados Unidos. E isso, claro, é algo que muita gente nos Estados Unidos já percebeu. As pessoas estão comentando sobre isso. Bom, acho que o principal exemplo seria gente como Tucker Carlson. Mas como você vê essa situação evoluindo? Porque mesmo que isso seja só uma manobra temporária para ganhar tempo, esse novo tipo de discurso que a gente tem visto nos Estados Unidos, a crítica aberta a Israel, a forma como estão legitimando o Irã hoje em dia, dizendo algo como, o Irã precisa de mísseis balísticos porque o vizinho também tem, mostra que já não tratam mais o país como aquele centro do terrorismo disfarçado de nação. Agora é um país legítimo, com interesses legítimos e com direitos legítimos de se defender. Eu nunca tinha visto isso antes na minha vida. Esse tipo de discurso sobre o Irã é algo novo, até revigorante. É um passo em direção à normalidade. Mas o que isso significa, na sua opinião, para Israel e para o chamado projeto da Grande Israel? Quer dizer, eles estão numa situação muito difícil, quase desesperada, e é sempre bom ter cautela quando o adversário também se vê encurralado, sem muitas saídas. Nessas horas, o risco de agir de forma irracional é grande, especialmente se o pânico tomar conta. Então eu queria saber, como você enxerga essa relação entre os Estados Unidos e Israel e o que Israel pode fazer a partir de agora? Porque, sinceramente, muitas das opções que eles tinham já desapareceram. Vale lembrar, derrotar o Irã havia caminho para uma nova de glória ao Israel. Bom, primeiro, eu só queria acrescentar uma coisa. Antes de tudo, o Trump não só falou sobre os mísseis iranianos, como também disse que o Irã precisa de energia nuclear para gerar eletricidade. Isso é algo bem impressionante. Uma coisa que eu queria destacar é que os iranianos sabem muito bem que os americanos dependem do fornecimento de energia deles. E um ponto interessante sobre o memorando de entendimento, e eu não sei como ele foi negociado, não sei o que aconteceu nos bastidores, é que a normalização do estreito, tanto para o comércio quanto para o tráfego, está no segundo mês. O primeiro mês é... Eu acho que o Irã recebeu um prazo de 1 mês para normalizar esse comércio. E mesmo que eu não possa afirmar com certeza, acredito que os iranianos vão usar esse tempo para garantir que o movimento nesse primeiro mês não ultrapasse o esperado. Então, eu imagino que o Irã vai se certificar de que a escassez nos Estados Unidos continue por um tempo, mantendo assim sua vantagem, mas permitindo que o comércio siga. Só que eu tenho quase certeza de que nesse primeiro mês, os iranianos vão ter a chance de aumentar a pressão. E é justamente essa vantagem que eles têm na mesa de negociações agora.
É isso que faz os americanos liberarem os ativos iranianos, suspenderem as sanções. Caso contrário, eles nunca fariam isso. Free Iranian assets, lift the sanctions. Otherwise, they'd never do this. We saw in the JCPOA, A gente viu no Acordo Nuclear de 2015, o JCPOA, que quando os iranianos cumpriram as obrigações deles, os Estados Unidos, sob o governo Trump, deixaram de fazer a parte deles. Desta vez, os iranianos estão garantindo que mantenham o poder de barganha intacto. Então eu não acho que eles estejam muito interessados em deixar passar o maior número possível de navios pelo Estreito de Hormuz. E o Trump, na verdade, está ajudando ao ameaçar o Irã, dizendo que vai destruir o país, que vai matar o presidente ou os negociadores. Ele também está gerando preocupação, como eu disse antes, entre as companhias de navegação e as seguradoras. Por isso eu não sei se os iranianos estão tão incomodados assim, mesmo que tudo isso sejam violações do acordo. Ele não pode fazer ameaças. Os Estados Unidos não têm permissão para ameaçar o Irã de forma alguma durante esse período. Mas, de certo modo, isso está prejudicando os Estados Unidos mais do que qualquer outra coisa, porque eles precisam desesperadamente que as companhias de navegação, as empresas de transporte marítimo e as seguradoras se sintam seguras em relação ao futuro desse comércio no Estreito de Hormuz. A própria natureza desse memorando de entendimento de 2 meses não oferece grandes garantias. E aí, ter o Trump gritando e reclamando durante esse período só vai piorar as coisas. Então eu acho que essa margem de pressão vai continuar existindo por enquanto. Com relação ao regime israelense, a gente tem visto desde 7 de outubro um aumento constante da hostilidade contra o regime e contra o sionismo em várias partes do mundo. E surpreendentemente em alguns lugares, como por exemplo na Índia, é até impressionante violência, né? A rejeição e os direitos está crescendo. Towards the Israeli regime, and the same is true in the United States. E o mesmo vale para os Estados Unidos. E o que você disse sobre o Tucker Carlson é interessante. Isso é muito importante também por outro motivo. Quando a gente assiste ao Tucker Carlson, dá para ver que há alguns meses ele começou a criticar o regime de forma bem aberta. Mas agora essa crítica está virando hostilidade mesmo. E eu acho que isso reflete uma hostilidade que só cresce. Sabe, primeiro você desaprova, depois vai além, e isso acaba se enraizando. E essa é a tolice do regime israelense ao continuar o genocídio em Gaza. Todo dia eles estão matando crianças, bombardeando tendas, atacando meninas adolescentes que estão indo fazer prova. É um massacre sem fim. E o mundo inteiro está vendo isso acontecer. Eles estão vendo o que está acontecendo no Líbano. Jovens que estão começando agora na política estão entrando nesse mundo, vendo essas cenas todos os dias nas redes sociais, mesmo com os algoritmos pró-Israel. A situação é tão grave e tanta gente está revoltada que os jovens estão vendo tudo isso. Por outro lado, os americanos republicanos mais velhos, que são a base do regime israelense, estão envelhecendo, e é natural que o número deles diminua com o tempo. Então dá para ver a porcentagem de pessoas ficando mais hostil ao regime aumentando. Dá para ver essa raiva se enraizando cada vez mais. O grau de hostilidade está crescendo. Isso não é um bom sinal para o regime, de jeito nenhum. Eu não posso dizer de forma alguma se isso vai levar a uma grande ruptura num futuro próximo, porque no fim das contas, as elites políticas dos Estados Unidos, aquela bolha de Washington, são profundamente influenciadas pela oligarquia, pelos bilionários sionistas, pela classe bilionária, pela turma do Epstein, como quer que se queira chamar. Então, de um lado, você tem os super ricos, a elite sionista poderosa, do outro, uma população muito irritada e muitas vezes insatisfeita, que está ficando cada vez mais hostil. Para onde isso vai levar os Estados Unidos é difícil dizer. Mas eu acho que se essa mudança não tivesse acontecido, teria sido mais difícil por Trump enfrentar o Netanyahu. Em outras palavras, se essa guerra tivesse acontecido sem aqueles 2 anos e meio, quase 3 anos de genocídio, e o Trump
estivesse nessa situação difícil, com essa crise de energia, acho que teria sido muito mais difícil para ele reagir. Mas agora, sabendo como a classe política enxerga o quanto esse regime é odiado, essa reação fica mais fácil, se eu estou conseguindo me explicar bem. Então, nada disso é bom para o regime israelense. Lembra que, todas as vezes no passado em que apareciam notícias sobre diferenças entre o Biden e o Netanyahu por causa do genocídio, acabava sendo mentira. Ou entre o Trump e o Netanyahu por causa da guerra com o Irã no ano passado, mais ou menos nessa época, faz uns dias, diziam que o Trump não queria guerra. Ele queria negociações, Netanyahu queria guerra. E aí eles fizeram aquele ataque relâmpago. Depois se descobriu que era mentira. No começo, quando começaram a vazar aqueles surtos do Trump, o primeiro dizendo que todo mundo odeia Israel, que todo mundo odeia vocês, e ele usou aquele palavrão, houve um debate sobre se aquilo era só um jogo de bom policial e mau policial, ou se era algo real mesmo. Mas depois ficou claro, porque tivemos mais episódios. Até o Vance fez alguns comentários sobre Israel, sobre o regime israelense, que obviamente não pegam bem para o regime. Então, embora eu não queira dizer de forma alguma que o sionismo acabou, porque claramente não é o caso, eles continuam extremamente poderosos e podem destruir esse acordo a qualquer momento. É possível. E eu não descartaria uma operação de bandeira falsa, quero dizer, eu não ignoraria a possibilidade de uma operação de bandeira falsa nos Estados Unidos, com o objetivo de mobilizar o público americano contra o Irã para seguir políticas pró-Israel. Mas eu acho que, de qualquer forma, o sionismo foi bastante enfraquecido nos Estados Unidos, no Ocidente e em várias partes do mundo. E acredito que isso vai ter consequências nos próximos meses e anos. E se as ações genocidas do regime israelense continuarem, acho que isso vai funcionar como um catalisador, acelerando essa mudança que começa na base lá embaixo e que mais cedo ou mais tarde vai ter impacto também no topo, de uma forma ou de outra. E claro, a dificuldade econômica que todos nós vamos enfrentar em breve, pelo que estamos ouvindo, por causa da escassez de combustível que vai atingir, esteja o Estreito de Hormuz aberto ou não, se ele for fechado, o impacto vai ser ainda mais forte e vai durar mais tempo. Mas eu acho que, nos próximos meses, à medida que a vida ficar mais difícil para muita gente, isso também vai ser uma má notícia para o regime israelense. Então, o caminho à frente não parece bom para o sionismo. O caminho à frente não parece bom para o regime israelense. E eu acredito que, no fim das contas, esse regime não vai conseguir se sustentar no futuro distante. Mas a gente não pode enfraquecer, não pode subestimar. A oligarquia que é dona das grandes empresas de inteligência artificial, das redes sociais e da mídia tradicional, todas elas são controladas por sionistas. Então a situação vai ser muito complicada. Mas eu não estou otimista em relação ao acordo, embora eu tenha esperança no futuro. Acho que teremos dias e meses difíceis pela frente, como sempre acreditei, talvez até anos. Mas vejo o colapso do império acontecendo, se desenrolando diante dos nossos olhos. E o colapso do império basicamente significa o colapso do poder do regime sionista, porque ele depende do apoio da opinião pública ocidental, que já não tem, e depende também da riqueza e do poder do Ocidente para se sustentar, que estão cada vez mais escassos. Por isso eu acho que o conflito interno dentro do regime israelense é compreensível e as preocupações profundas também são justificadas. E esses não são bons sinais para o futuro deles. And these are not good signs for their future. Olha, eu fui uma das pessoas que suspeitou que o que estava acontecendo entre os Estados Unidos e Israel podia ser mais um jogo de policial bom, policial mau, um tipo de teatro político. Mas, de novo, o que ficou evidente, mesmo que esse tenha sido o caso, eu já nem tenho tanta certeza disso, é que toda essa linguagem, tudo o que foi dito sobre Israel, acabou abrindo espaço para outras críticas.
Quer dizer, eu conversei com algumas vozes muito importantes nos Estados Unidos e algumas delas, no passado, tinham a impressão de que era melhor evitar criticar Israel de forma muito dura em público, porque isso podia ter um custo social alto ou até prejudicar a reputação ou a carreira delas. Mas agora parece que isso mudou, porque algumas pessoas abriram essa porta, o Vance e outros, e agora basicamente é permitido dizer o que muita gente já vinha pensando. Basicamente, é a crítica normalizada a Israel. E uma vez que isso sai da caixa, é muito difícil colocar de volta. Então eu acho que sim, tempos difíceis estão por vir para Israel, para os Estados Unidos, e na verdade para todo o conceito do que significa ser pró-Israel ou pró-americano. Porque a gente costuma usar esses termos como se tivessem um significado fixo, mas eu realmente não vejo como isso pode ser benéfico para Israel continuar desse jeito. A gente imaginaria que, em algum momento, os Estados Unidos e Israel iriam aceitar as perdas e se ajustar às novas realidades, em vez de insistir e acabar piorando ainda mais as coisas. Enfim, vamos esperar para ver. E tomara que você volte ao programa depois. Obrigado por ter vindo de novo. Thanks for coming back on. Oh, well, it's always a pleasure, and I'm always happy to be on your show. Olha, é sempre um prazer e eu fico sempre feliz em participar do seu programa. A única coisa que eu acrescentaria é que a gente já viu os arquivos do Epstein e eu tenho certeza de que existem muitos outros Epsteins por aí, grandes e pequenos. E com a tecnologia que existe hoje, é muito mais fácil vigiar as pessoas e conseguir informações comprometedoras do que pelos métodos antigos que o Epstein usava. Então, eu jamais subestimaria o poder do sionismo e a forma como ele pode capturar pessoas e obrigá-las a agir conforme seus interesses. Quero dizer, sempre há especulação sobre o Trump e sobre por que ele é tão fortemente influenciado pelo regime israelense. E se for verdade que ele está comprometido, eu imagino, como eu dizia antes, que o motivo pelo qual o Trump, talvez, se estiver realmente capturado, se estiver comprometido, a única coisa que permitiria a ele enfrentar o regime israelense seria se houvesse muitos outros, entre os que colocam Israel em primeiro lugar, e os sionistas nos Estados Unidos, que percebessem o perigo à frente e acreditassem que o regime israelense precisa recuar. Mas a questão é que o vínculo, a ligação entre as elites dos Estados Unidos, os poderosos e o sionismo ainda está muito firme. Eu não sou ingênuo em relação a isso, mas dá para ver que estão acontecendo mudanças, como você mesmo apontou, críticas ao regime israelense que antes, entre as elites, eram impossíveis de se ver. Quer dizer, quando eu não me lembro do Reagan chamando o que o regime israelense fazia no Líbano de holocausto. Mas enfim, eu não me lembro daquela época. Não existia internet naquela época. Mas mais recentemente as pessoas têm nos lembrado do que ele disse naquela época. Hoje isso não surpreende ninguém, mas naquela época era, sabe, ele podia dizer isso. Só que depois do Reagan ninguém mais diria algo assim. Ninguém faria nem pequenas críticas. Então, desde os anos 90, o controle sobre as elites americanas e sobre a sociedade americana tem sido impressionante. Por isso, essa crítica que a gente está vendo agora abertamente, e você vê as elites, como você mencionou, criticando o regime de forma aberta, é algo muito significativo. Mas, de novo, como eu disse, o poder do lobby sionista e da elite sionista ainda é muito grande. Então, vamos ter que ver como isso vai se desenrolar. Mas se os Estados Unidos insistirem em uma confrontação com o Irã, aí a situação piora para os sionistas. Acho que os iranianos entendem isso muito bem. Eles sabem que estão com as cartas na mão. Se os Estados Unidos quiserem destruir o acordo, ou se deixarem que os israelenses os forcem a fazer isso, acho que muitos sionistas vão perceber que isso só vai piorar as coisas para eles no longo prazo. Então eles estão num beco sem saída, não sabem o que fazer. Por um lado, se cumprirem o acordo, é uma má notícia para Israel. Por outro, se destruírem o acordo, também é uma péssima notícia para o regime israelense.
very bad news for the Israeli regime too.